Oi, gente! Vamos para mais um devocional essa semana. Todo domingo eu estou tentando compartilhar uma mensagem aqui com vocês. E essa semana eu tive uma aula muito especial sobre algumas características de Deus, sobre como Deus age em relação aos seus filhos, sobre a paternidade de Deus. E eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês aqui também. É um trechinho dessa mensagem que eu ouvi e eu gostaria muito de compartilhar com vocês. Nós vamos ler 3 passagens hoje. E a primeira delas é Provérbios capítulo 3, versículos 11 e 12. Hoje o título do nosso devocional é Deus, o Pai amoroso que corrige. E o que é que diz lá em Provérbios? Capítulo 3, versículos 11 e 12. Vamos ler. Meu filho, não desprezes o castigo do Senhor, nem te canses da sua correção, porque a quem o Senhor ama, ele corrige, assim como um pai ao filho em quem se deleita. Olha que coisa linda! E eu anotei alguns pontos aqui para compartilhar com vocês aqui. O primeiro deles é que muitas vezes, e muitos de nós, quando nós pensamos em Deus, quando nós olhamos para Deus e vemos a Deus, nós vemos Deus apenas como aquele Deus que ama, né? Deus, ele realmente é amor. Deus realmente, ele transmite amor, ele é o próprio amor. E muitos de nós olham para Deus e apenas o vê como Deus de amor. Mas quando Deus corrige, quando Deus às vezes nos castiga, quando Deus às vezes puxa a nossa orelha, também é uma atitude de amor. Se você é pai, que você está me assistindo aqui agora, você deve ter o seu filho e você, por amar ele tanto e querer tanto que ele siga no caminho correto, você já deve ter colocado ele num cantinho para ficar uns 3 minutinhos lá refletindo no que fez. Talvez você já tenha dado um beliscãozinho nele, puxou a orelha dele, para ele poder ali ser consciente de que aquilo que ele fez não foi legal, de que aquilo que ele fez foi errado. E Deus é a mesma coisa, da mesma forma que você corrige o seu filho por amor e com amor, Deus, ele faz o mesmo. E a correção, ela não é uma alteração. Vamos entender isso aqui. Ela é sim uma alteração e uma mudança de comportamento. Deus, ele quer que a gente mude o nosso comportamento. Deus, ele quer que a gente mude a nossa atitude, o nosso pensamento. Mas quando Deus nos corrige, ele não muda o nosso caminho, ele não muda o nosso destino. Nós somos colocados de novo no caminho correto. Porque quando a gente desobedece a Deus, nós acabamos que estamos seguindo um caminho contrário à vontade dele para a nossa vida, contrário aos planos dele para a nossa vida. E quando nós somos corrigidos, nós somos colocados de novo no caminho e não em um novo caminho. Então veja dessa forma, quando Deus, que não é só amor, mas ele também é correção, ele também vai ali ajustar você, ele vai consertar você. Como a gente leu aqui, que ele é esse pai que ama. E aqui em Provérbios, só para a gente reforçar novamente, diz assim, não desprezes o castigo do Senhor. Deus, ele é também um Deus que ele castiga. Deus, ele também é um Deus que corrige. E aqui diz em Provérbios, não se canse da sua correção. Não canse da correção de Deus na sua vida. Porque ele é esse pai que ama. E porque ele ama, ele vai lhe corrigir. E agora a gente vai lá para Hebreus. Hebreus capítulo 12, versículos 7 e 8. Hebreus 12, 7 e 8, que diz assim: se suportais o castigo, Deus vos trata como filhos. Pois, qual é o filho a quem o pai não castigue? Mas, se ficais sem castigo, do qual todos são feitos participantes, então sois bastardos e não filhos. Ai, como isso aqui é interessante. Como a Bíblia é cheia de conhecimento, cheia de sabedoria, cheia de entendimento, cheia de revelação para a gente. É dever e direito do pai corrigir o filho. Né? Eu falei aqui no início que se você é pai, você está me ouvindo aqui agora,
Sem dúvida alguma, em algum momento, se você vê seu filho fazendo algo que ele não deve fazer, ou seguindo algum caminho que ele não deve seguir, você vai chegar até ele e vai instruir ele, vai corrigir ele. Se for necessário, vai castigar ele, né? Você é pai, você tem direito e você tem o dever de corrigir o seu filho. E se eu rejeito, se eu como filha de Deus, se você como filho de Deus rejeita essa correção, você se torna bastardo. É isso que a gente leu aqui, foi isso que a Bíblia nos mostrou aqui, no versículo 8. Mas se você fica sem castigo, mas se ficar sem castigo, do qual todos são feitos participantes, todos nós também podemos ser castigados ou corrigidos como filhos de Deus. Então, sois bastardos e não filhos. Nós precisamos aceitar essa correção. Nós precisamos aceitar a correção de Deus nas nossas vidas. Do contrário, nós somos bastardos. Você tem seu filho e geralmente os pais não gostam que outros corrijam os seus filhos, né? O pai gosta que o próprio pai corrija. O filho é meu, quem cuida do meu filho sou eu, né? Então, se Deus é nosso pai, Ele tem todo o direito de nos corrigir, Ele tem todo o direito de nos consertar. Porque do contrário, se a gente não aceita isso, ou se a gente não recebe esse castigo, essa repreensão, se a gente não recebe essa correção, nós somos bastardos. Não importa como eu vou me sentir nessa hora, mas como eu vou agir. Ninguém gosta de ser corrigido, né? Às vezes ou a gente fica triste, ou a gente fica com raiva, ou a gente fica chateado naquele momento. Naquele primeiro impacto, nós temos ali um sentimento dentro da gente. Mas o importante é como a gente vai agir depois daquela correção. O importante é como eu e você vamos agir depois daquilo que Deus nos instruiu, depois daquilo que Deus nos falou, depois daquilo que Deus nos mostrou, depois daquele puxão de orelha que Deus nos deu. Então não importa como você vai se sentir. Na hora que Deus corrigir você, na hora que Deus mostrar na sua palavra algo que você está fazendo, mas que não é da vontade dele, você pode sentir algo ali no seu coração. Mas o mais importante é como você vai agir depois dessa correção. A obediência e a correção, elas constroem a ponte do seu relacionamento com Deus, do nosso relacionamento com Deus. Deus é um Deus relacional. Deus é uma pessoa. Ele quer se relacionar comigo e com você. E a obediência e a correção são essa ponte que a gente vai construir para fortalecer o nosso relacionamento com Deus. E por último, a gente vai lá para Jó, capítulo 5. Jó, capítulo 5, versículo 17 a 18. Que diz assim: Eis que feliz é o homem a quem Deus corrige. Portanto, não desprezes o castigo do Todo-Poderoso, porque ele faz a ferida e ele a cura. Ele fere e as suas mãos reconstituem. Olha só o que Jó falou aqui. Quem conhece a história de Jó sabe o quanto Jó passou. E na palavra de Deus ela tem um padrão, como a gente viu aqui. Deus muitas vezes ele fere para depois curar. Deus muitas vezes ele quebra para depois trazer restituição. Deus ele precisa quebrar. Deus muitas vezes ele vai precisar quebrar a mim, quebrar a você, porque a nossa forma original é a forma pecaminosa. Todos nós nascemos em pecado nesse mundo. E Deus vai precisar quebrar a gente, Deus vai precisar apertar um pouquinho a gente, porque essa forma original pecaminosa, ela precisa ser quebrada, ela é deformada. E olha que lindo que a cruz é essa troca. Nós não precisamos sofrer o que Jesus sofreu na cruz. Jesus ele foi quebrado para que nós pudéssemos ser restaurados. Olha que coisa linda, mais uma prova do amor de Deus. Jesus ele sofreu o que sofreu, levando todos os nossos pecados na sua vida, nas suas costas, na sua vida naquela hora ali, para que eu e você pudesse ser restaurado.
Então não reclame da correção. Quando Deus corrigir você através da sua palavra, através de alguém que de repente vai dar um conselho ali a você, Deus ele pode usar alguma pessoa para corrigir você. Não reclame da correção, pois ela vem para um propósito maior. Deus sem dúvida vai estar corrigindo você ali para que você viva um propósito maior daqui para frente, depois daquela correção. Então por isso é muito importante como você vai agir depois da correção. Porque se você ouvir a correção de Deus, você vai conseguir viver de forma plena esse propósito dele para você. E muitas vezes a gente costuma ouvir muito que Deus nos ama, né? Ai, Deus te ama. A gente chega para alguém e diz, Deus ama você, Deus tem um propósito na sua vida, Deus te ama. E a gente começa a se sentir esse filho amado, a gente começa a se sentir essa pessoa super amada por Deus. Mas, se eu sempre ouço que Deus me ama, e eu nunca ouço uma repreensão de Deus, uma correção de Deus, um castigo de Deus de repente, tem alguma coisa errada no nosso relacionamento com Ele. Porque dentro desse nosso relacionamento com Deus, sempre vai haver alguma correção. Porque eu não sou perfeita, você também não é perfeito. E o Deus perfeito, que é o nosso Pai, Ele quer nos levar a cada vez mais a um nível melhor de perfeição, de correção na sua presença. E Deus, ele não consegue amar sem corrigir. Então nunca reclame da correção. Deus é um Deus de amor e ele não consegue amar sem corrigir. Ele é esse Pai que ama você, que me ama, que quer nos corrigir, que quer nos aperfeiçoar. Então pegue essas 3 passagens que eu falei aqui para vocês agora. Releia novamente, ouça novamente esse devocional e que Deus possa tocar o seu coração, como eu fui ministrada essa semana, enquanto eu ouvia isso, eu ouvia esse testemunho, eu ouvia esse devocional e senti muita vontade de compartilhar ele aqui com vocês hoje. Então se sinta amado por Deus e quando Deus corrigir você em algo, quando Deus mostrar algo a você, não reclame dessa correção. Muito pelo contrário, seja obediente, porque a obediência à correção de Deus é o que vai construir de forma perfeita essa ponte de relacionamento que você tem com Ele. Amém? Deus abençoe e até semana que vem com o próximo devocional.